Olá, bom dia. Aqui estamos mais uma vez, já inaugurando a semana, né? Hoje, dia 11 de maio, onde tivemos um dia especial no nosso calendário, né? Recordando a homenagem às mães, aquelas que, segundo o próprio Emmanuel, são co-criadoras, né, no processo da nossa existência. Enquanto precisarmos de um corpo para reencarnar, precisaríamos de mãe. Então, é uma homenagem muito justa e que nós compartilhamos com muitos daqueles que nos acompanharam ontem no nosso Evangelho no Lar. Mas hoje é o café com o Evangelho, né, Lília? Com certeza. Dando bom dia a Marcinha, a Daniele, a todos os nossos amigos que estão chegando, dos dois planos da vida, Tassimara, Regina Carósio. Sejam bem-vindas para o nosso Café com Evangelho. Nós já estamos quase na hora de começarmos a nossa gravação para o nosso canal do YouTube. Bom dia, Niva. E hoje voltamos a gravar, né, Lília? Nós YouTube, né? temos gravado, mas só pelo Facebook. Houve um probleminha aqui, mas a gente vai continuar postando todos os vídeos no YouTube para quem não conseguir nos assistir ao vivo ou para aqueles que gostaram tanto que querem nos assistir de novo e também para poderem entrar lá e dar um joinha no canal, se inscrever. Bom dia, Rita Maria. Seja bem-vinda para o nosso Café com o Evangelho. Como o Roberto estava dizendo, a semana começando, uma segunda-feira linda, ensolarada, temperatura gostosa de outono, e nós estamos aqui juntos com os nossos amigos para poder ter um momento de reflexão, um momento de introjeção e também de introspecção. Introjeção já seria... Você está falando de magnetismo, né, Lília? A gente fala tanto de magnetismo, né? Yes. Mas não deixa também, né, num momento desse, às vezes, da gente fazer uma introjeção. Uma introjeção de bom ânimo, né? Mas, então, já são 10 horas, nós vamos começar gravando para o nosso canal do YouTube e também para o nosso canal do Telegram. Vou deixar que eu cuido do som. Bom. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. E nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje está um dia muito gostoso, um arzinho fresco de outono, um sol irradiando aqui, esses raios de cura, de paz, de harmonia, e o céu também azul iluminado, porque os benfeitores, eles estão sempre trabalhando a natureza, procurando nos oferecer o melhor para as nossas vidas, purificando essa psicosfera tão densa que acaba ficando densa em função dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por isso a necessidade de vigiarmos. E Jesus disse, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa colaborar com essa obra do Pai, essa obra magnífica que é a criação divina. Mas, Roberto, eu estava pensando, todos nós, acredito que a maioria conheça a parábola do bom samaritano, porque é uma parábola muito conhecida. Aquela parábola que aquele homem caído ali à beira do caminho, e Jesus conta para os seus discípulos. Espera aí que eu ajeito, senão está saindo fora. Jesus conta
aos seus discípulos uma parábola. Parábola a gente sabe que não é um fato real, é uma história com cunho moral. E ele conta aquela parábola com a intenção de dar um ensinamento, e aquele homem ali caído na beira do caminho é socorrido por um samaritano. Mas por trás de tudo isso há todo um contexto histórico, porque passaram aqueles outros ali e não socorreram aquele homem caído à beira do caminho. Então, Roberto, gostaria de falar alguma coisa sobre esse contexto, quem provocou Jesus para que Jesus contasse essa parábola? Perfeito, Leila. Provocado por um doutor da lei, e aí não diz quem era, né, Leila? Mas um doutor era aquele que estudava a lei, ou seja, o Antigo Testamento, a chamada Torá. Mas ele é intrigado, ou talvez querendo provocar Jesus, pergunta-lhe, né, como é que eles poderiam ganhar o reino dos céus, ou se ser agradável a Deus. Mas aí Jesus, também percebendo o que ele queria chegar, vai logo adiante, né? E pergunta-lhe, ou melhor, responde com uma pergunta. O que está escrito na lei? Aí está lá na parábola, no registro de Lucas, o evangelista, no capítulo 10, versículo 26. Então, aí o doutor da lei respondeu, recorrendo ao Deuteronômio, né, que é o 6.5, Levítico 19:18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Muito bem. Então aí Jesus fala assim, olha, disseste o bem, então faz isso e viverás. Porém, o doutor da lei ainda fala assim, bom, tudo bem, é o que está no registro, mas quem é o meu próximo? E aí, nesse caso, Jesus vai e conta, né, a parábola. Isso. Mas é muito interessante porque nesse contexto histórico, entre os judeus já haviam 3 grandes festas e que todos os judeus tementes, né, entre aspas, a Deus e procurando se encontrar com Deus, eles acreditavam que indo fazendo aquela viagem até Jerusalém, até o Monte Sinai, aonde se localizava o templo, eles ali iriam. Ali era outro monte, né? Não era o Monte Sinai? O Monte Sinai, só para recordar, é onde o Moisés teria recebido as tábuas da lei então, na peregrinação. Então seria no Monte Sião. Monte Sião, que começa com Sinai e Sião. O Monte Sião, obrigado pela corrigenda. Então, era hábito dos judeus irem fazer aquela peregrinação para poderem estar face a face com Deus. E nessa viagem, era uma viagem muito longa. Eles iam a pé, porque poucos eram os que tinham condições de ter um animal, um cavalo. Então, eles iam cerca de 140 quilômetros para ir, cerca de 140 quilômetros para voltar. No caminho melhor, né, Bíblia? Que era através do Jordão, né? Imagina caminhando, por isso que eles eram elegantes, né? Imagina a gente quando sair desse momento agora que estamos de reflexão, as academias vão ficar lotadas, porque nós parados aqui. Mas você falou que eles eram elegantes, mas eles andavam de terno, né? Não, elegantes de fisicamente. Sim, porte físico. Porque andavam muito, né? E andavam a pé, então desgastavam muito. Mas olha, andando entre árvores, até eu, né, Lília? 140 quilômetros talvez não, dar uma paradinha, apreciar os passos. Não, eles levavam dias, e tanto que o que eles faziam nessa caminhada, eles iam, era costume, estava lá na Torá, era uma determinação que os judeus acolhessem seus irmãos, dessem hospedagem. Mas nem todos sabiam cumprir
esse preceito, mas vamos abrir aqui um parêntese rápido para mandar um abraço para o Luiz, para a Cristiane, para a Josi. Que bom vocês estarem aqui compartilhando com o nosso Café com o Evangelho. Então, eles iam para esses 3 momentos importantes do ano, essas 3 grandes festas. Era a festa da Páscoa, era a festa das tendas, né? Mais tarde, tabernáculos. Tinha outra festa também, que agora me fugiu o nome. Pentecostes. E eles iam fazendo aquele caminho muito longo, a pé, só que, como o Roberto disse, buscando um caminho mais rápido possível. Só que Jesus opta por um caminho mais longo. Lembra desse detalhe, Roberto? Sim, só para recordar, eu brinquei aqui, né? Mas 144 quilômetros é uma estirada boa, né? A pé, então eles botavam as sandálias de couro, né? Aí encarar a poeira, né? O sol, a pino, né? Vão passar por uma região semidesértica, né, Leila? Muito quente. Então, assim, não tinha árvores, não tinha passarinho, não, tá, gente? Muito bem. Mas margeando o Jordão. O caminho que Jesus propõe, entretanto, ele falou assim, eu preciso passar pela Samaria. Olha, eu se fosse discípulo de Jesus, falasse, tudo bem, mestre, então tem que discutir. Mas os apóstolos, sobretudo João, o evangelista, aí contra-argumenta, né? Fala assim, mas Jesus, mestre, mas você sabe quem são os samaritanos? Os samaritanos são os nossos inimigos seculares. E tinha uma história de antagonismo entre os dois, que a história não muda muito, né? A gente vê hoje que está mais ou menos por aí assim. Mas então, e eu falo assim, mas então, olha, se a gente for lá, eles matam a gente. Assim como se eles forem a Jerusalém, a gente mata eles. Então, era esse o entendimento, né? Ou aí vinha lá o chamado olho por olho, dente por dente, e caminha também, permeando essa história. Mas aí, então, sim, Jesus vai através da Samaria, que era um caminho tortuoso, íngreme, né? Depois descia um pouco mais, aí já estava próximo do vilarejo, que era a Samaria, né? Acho que é Sicar, né, Leila? Eu não lembro. A cidade de Sicar, onde tinha o poço de Jacó. Mas nisso João, que era mais jovem, né? O João era um adolescente, vai na frente, tentando conseguir uma hospedagem para eles e não consegue. Então João fica muito chateado e quando ele volta, porque também no Antigo Testamento tinha lá um preceito que aquele que não hospedasse, o que não foi hospedado, podia rogar tipo uma praga lá para Deus consumir a pessoa, matar a pessoa. Então ele volta muito chateado e fala com Jesus. Era um dos preceitos. Né? Que podia rogar lá uma praga para matar eles lá, porque, poxa, afinal de contas, eles não quiseram dar hospedagem. Mas lógico que Jesus acalmou o coração precipitado do João. Tinha um outro também, né, que não mencionado juntos, por né? Lucas, né? Então eles chegam fazem um caminho, imagina, né? Porque 140 quilômetros, lógico que eles não fizeram em um dia, devia levar uma semana, até mais, com muita dificuldade, e eles chegam ao destino deles. E lá no destino deles, eles conseguem uma hospedagem. Só que quem o hospeda, ao invés de fazer como um bom anfitrião, porque o bom anfitrião naquela região de muito calor, naquele deserto, qual era o costume para quando chegasse alguém para aliviar todo aquele cansaço, todo aquele sofrimento? Qual era, Roberto? Então, primeiro dar-lhe uma lavada nos pés, né? Porque falamos aí que era uma estrada poeirenta, né? Árida, raramente chovia. Então, deitava ali depois óleos, né, Leila, nos cabelos, né? Tratava-os. Colocava uma bacia, né? Uma bacia de água fria. Mas olha, diz que refrescava até o perispírito, né? Era uma coisa muito boa. Este era o preceito, né? O que determinava a lei, o que estabelecia a lei.
conforme a Leila colocou, e o João ele não ficou chateado, não, ela atenuou bastante, né? Foi um eufemismo. Na verdade, ele ficou muito irado. E aí fala com Jesus, olha só. Aí João era chamado filho do trovão, né? Então parece que João, que teria sido aquele discípulo mais próximo ali do mestre, né? E ele então diz assim, olha, vamos deitar, determinar que venha raios do céu e caia sobre eles. Claro que os samaritanos não acreditavam nisso, mas os judeus acreditavam piamente, e João era judeu, né? Exatamente. Mas, e quando eles chegam, né, lá no destino, aquele que o hospeda, que era um doutor da lei, mas o hospedou por obrigação, não por amor. Então não ofereceu uma água, uma comida, não ofereceu a bacia, que era a tradição, uma bacia de água fria, para que eles pudessem refrescar os pés, porque logicamente que não existia banheiro, ducha, para a pessoa tomar um banho. Mas, o doutor, ao contrário, o doutor quer provocar Jesus, questionando o que Roberto falou logo no início, querendo saber como que seria para alcançar o reino de Deus, o que precisaria fazer. E aí sim, aliás, eles usavam uma outra expressão, né? Ele chamava ganhar a vida eterna. Ganhar a vida eterna. Então, nesse contexto é que Jesus conta essa história, conta essa parábola. E é interessante porque como é que é a parábola? A parábola começa relatando um homem caído à beira do caminho, não se diz qual era a nacionalidade desse homem. Ele está lá, caído à beira do caminho. E Jesus conta que passa, primeiro, os ladrões o assaltam, o espancam, porque além de assaltarem, ainda foram maus, eles podiam somente ter assaltado. Mas o espancam e deixam ele caído à beira do caminho, quase morto. Aí, nesse ínterim que ele está ali, quase morto, passa um sacerdote. Mas o sacerdote, olha, segue o seu caminho. Depois passa um levita e também olha e passa o seu caminho. E a gente estranha muito por que esses dois passam e seguem adiante. Mas, pelo contexto histórico, o sacerdote e o levita, que o levita era como se fosse um auxiliar, um assessor, nas cerimônias dos templos, né, das consagrações. Seria aquele assessor do sacerdote. Então, ambos passam e não param, porque senão haveria para eles uma dificuldade grande. Você gostaria, Roberto, de dizer como é que era essa tradição dos judeus, que os sacerdotes, tanto o sacerdote quanto o levita, optam por não parar e não tocar naquele homem para ver se ele estava vivo ou morto, porque eles não sabiam se ele estava vivo ou morto. Por que eles se seguem seu caminho? Antes nós temos que fazer uma contextualização histórica, né, para entendermos qual era o papel tanto do sacerdote quanto do levita. E era precedido de alguns preparativos. Eles, por exemplo, abstinham-se de práticas que violassem os mandamentos, pelo menos durante 7 dias. Então, eles tinham que se manter impuros. E uma outra coisa, a Leila falou, além do sacerdote, falou no levita, né? São os dois personagens da parábola, além de dos outros dois, né? Então, o levita, ele era especializado, por exemplo, entre outras atribuições, no sacrifício, né, dos animais, e esses animais eles eram sacrificados em pagamento ou em perdão às faltas daqueles que demandavam ao templo anualmente. E os animais, ao serem abatidos, eles não poderiam gemer. Imaginem, vai morrer sem nenhum gemido. Porque se assim fosse, ou seja, se o animal gemesse,
Então, aquela oferta deveria ser descartada. E entrou em sofrimento, né? O Entrou em animal não sofrimento. podia sofrer, né? Então Isso. tinha que ser especialista, né? Muito. Então, Um ele especialista. tinha que ser um exímio, digamos, matador de animais, né? E aí, então, mas então todos os rituais, os procedimentos, a abstinência, inclusive de práticas sexuais, durante pelo menos 7 dias, né, Leila? É. Então, eles tinham todo esses preservativos, mas não poderia também ter contato com pessoas mortas. Né? Com nada que tivesse morto. Né? Nada, absolutamente. Então, e eles, ao passarem, né, pelo homem caído, eles suspeitavam, por exemplo, que tivesse morto. Então, seria impuro todo aquele trabalho, aquela preparação para as consagrações, celebrações no templo, seriam perdidas. E aí, o pagamento, por exemplo, que é interessante, né? Quando o sacerdote, regressando à sua cidade de origem, e eles então levariam o pagamento. Por exemplo, o sangue, ele era jogado fora, ele era queimado, né, Lília? Tinha um recipiente apropriado, onde embaixo aquecendo fogo, então ele era destruído o sangue. Ou aí nas outras práticas, mas não dentro do pátio dos gentios, no templo, não era possível fazer isso, porque seria muito sangue a correr por ali, então causaria mau cheiro, mosca, aquelas coisas todas. Então era queimado mesmo. E a carne era em pagamento aos sacerdotes, né? Aos celebrantes, aos levitas. Ele era de que eles viviam, porque havia um rodízio entre eles, então, entre os sacerdotes e os levitas, e essa preparação era uma preparação muito rigorosa. Eles tinham que tomar vários banhos de purificação, era roupa, era fazer jejum durante 7 dias, mas era muito rigor para que eles pudessem chegar ao templo purificados para poder exercer a sua função. E havia um grupo muito grande de sacerdotes e de levitas, então eles trabalhavam numa espécie de um rodízio. Então, por isso que o sacerdote e o levita vai em frente, porque eles pensam, se eu parar aqui e esse homem estiver morto, eu vou perder toda a purificação que eu fiz, vou ter que voltar para casa e vou voltar sem o alimento, vou voltar sem o meu pagamento. Então é interessante, por isso que eles não param. Agora, o samaritano, quando Jesus conta essa parábola dizendo que um samaritano foi aquele que socorreu, foi um exemplo também para os seus próprios discípulos, principalmente para o João, que já queria destruir toda a Samaria. Porque ele mostra ali que não é, às vezes, por ter uma atitude equivocada, por uma pessoa fazer algo de errado, que todos sejam dessa maneira. Quantos de nós temos essa coisa de julgar? Somos juízes, somos promotores, somos inquisidores em julgar a atitude de uma determinada pessoa, de uma determinada classe. Então acusamos. Se alguém de uma determinada classe profissional comete algum equívoco, nós julgamos e começamos a dizer que todos são da mesma maneira. Então Jesus ali ele aproveita para dar um ensinamento, tanto aquele doutor da lei, mostrando que o samaritano, que era considerado uma raça impura, que os judeus não se ajustavam com eles. Eles chamavam ele de mestiços, né? Porque é interessante, que é só uma contribuição, isso me permite, porque os samaritanos, diferente dos judeus, eles não tinham a Torá como seu fundamento de fé. Para eles era suficiente o Pentateuco, ou seja, até Moisés, tudo bem. E depois todos aqueles acréscimos foram feitos pelos chamados doutores da lei, eles não observavam. Então, por isso que eles eram apartados dos judeus, né? E eram, sim, inimigos, conforme o João, o evangelista, teria falado logo com Jesus, né? Mas, então a gente vê
como Jesus sabia educar em todos os momentos. Ele não criticou, ele não agredia, ele não era ríspido, não, aproveitava toda oportunidade para dar o exemplo, tanto para os seus discípulos que estavam ali sendo preparados para dar continuidade a essa boa nova, e a todos aqueles que se aproximavam dele, principalmente os doutores da lei, que sempre queriam ver se conseguiam pegar Jesus em alguma falha, se Jesus falasse alguma coisa que fosse de encontro ao que estava ali previsto na Torá. Mas Jesus, logicamente, que como um espírito puro, e sabendo de antemão que já se passava no coração de cada um, ele dava o exemplo que a pessoa não tinha nem mais o que dizer, ficava até sem reação. Mas o nosso tempo já acabou, passou tão rapidinho, não é verdade, Roberto? Mandar um abraço aqui para o Arnaldo, para a Eudócia, aí dos Estados Unidos, nos assistindo. É uma alegria muito grande compartilharmos assim com esses irmãos que encontram-se agora em outros países, mas nada é por acaso, essas sementes, porque nós somos, esse momento é muito importante para a gente perceber que todos somos filhos de Deus. Não existe separações, não existe diferenças, não existem credos religiosos, todos somos todos somos uma grande família. Então, temos pessoas que eram do Brasil, mas que agora encontram-se em outros lugares, outros de outros países que agora encontram-se aqui no Brasil, e essa grande família humana vai crescendo. Mas, olha, hoje à noite nós temos às 20 horas a nossa palestra. O tema da nossa palestra de hoje será qual, Roberto? Não desista. Olha, não desista, hein? Não desista de nos assistir. Então, às 20 horas, amanhã, novamente, o nosso Café com Evangelho, às 10 horas da manhã. Um beijo, um dia abençoado, uma semana de muita luz, de muita harmonia, de muita paz. Então, fiquem na paz do Mestre Jesus e amanhã continuaremos nessa parábola.